Aê, meu irmão, bora contar essa história sem cucharra, do jeito que ela aconteceu. Porque o que rolou no MetLife Stadium, com 80.663 pessoas na arquibancada, não foi azar de jogo nenhum. Foi um festival de erro em cascata. Brasil 1-2 Noruega, oitavas de final, e a seleção meteu o pé da Copa numa tarde que resume mó vergonha lá atrás, no comando do futebol brasileiro. Bora pro replay minuto a minuto primeiro, porque sem entender o jogo não dá pra entender a eliminação. Aos 3 minutos, a Noruega quase abriu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento, um aviso de que os europeus vieram sem freio. O Brasil respondeu rápido e aos 14 minutos ganhou pênalti depois de falta em Matheus Cunha dentro da área. Bruno Guimarães assumiu a cobrança e parou na defesa de Orjan Nyland, primeira grande chance jogada no lixo. Pouco depois, Odegaard ainda testou Alisson de fora da área e levou a melhor defesa do primeiro tempo. O intervalo terminou 0-0, mas o Brasil já tinha entregado um dado sinistro para o histórico. Só 35% de posse de bola no primeiro tempo, a menor marca da seleção desde 1966, quando esse tipo de estatística começou a ser registrada. No segundo tempo, Ancelotti mexeu cedo, tirou Matheus Cunha e colocou Endrick logo aos 12 minutos. Com 1 minuto em campo, o garoto quase lançou um golaço. Ganhou de Vini Júnior um passe açucarado, dominou e tocou na saída do goleiro, só que a bola foi para fora. Aos 18, Bruno Guimarães teve outra chance clara depois de jogada de Ryan, só que o lance foi anulado por impedimento. O time parecia crescer, competindo de igual para igual mesmo com menos bola. Só que foi bem nesse momento que Ancelotti tomou a decisão que zaralhou tudo. Tirou Bruno Guimarães, o principal organizador do meio-campo brasileiro, para colocar Ederson. A partir dali, o Brasil praticamente parou de conseguir sair jogando. A Noruega passou a trocar passe por cerca de 6 minutos seguidos, sem o Brasil sequer encostar na bola, segundo o próprio FOTMOP registrou. E foi exatamente nesse intervalo que Haaland abriu o placar, ganhando de Gabriel Magalhães na bola aérea depois de cruzamento de Schelderup, que tinha se aproveitado de falha de marcação do próprio Endrick na cobertura. Sem o Bruno para dar ritmo, o Brasil ficou tilt no meio-campo, sem régua nenhuma para recompor posse ou aliviar a pressão. E chegamos no ponto que ninguém mais aguenta ficar engolindo o caô, o Neymar. Vou falar sem cucharra, sem passar pano nenhum. O cara não tinha futebol para estar naquele campo, não tinha condição física de jogar uma Copa do Mundo e não deveria ter sido convocado. Ponto final. Não é maldade, é fato. Ele mal tinha ritmo de jogo havia quase 3 anos antes do Mundial, carregando lesão atrás de lesão, e mesmo assim entrou na lista. Jogou pouco mais de 30 minutos na competição inteira porque não tinha corpo para aguentar mais que isso, e a real dimensão do problema físico dele só foi admitida depois que ele já estava na concentração da seleção, o que só prova que a convocação foi decisão biscoiteira, feita para agradar torcida e passado, não para montar time competitivo. Convocar um jogador naquele estado para uma Copa do Mundo não é aposta corajosa, é vacilo de gestão, simples assim. Quando Ancelotti colocou ele em campo no 0-0 do segundo tempo, achando que o talento resolveria mesmo sem preparo nenhum, a resposta em campo foi exatamente a esperada, quase nenhuma influência no jogo. Um pênalti convertido que já não valia nada porque veio nos acréscimos, com um placar consumado, e mais tempo trocando provocação com goleiro e adversário do que ajudando o time a tentar reagir. Neymar hoje é sombra do que foi, e insistir em levar ele para uma Copa só porque é relíquia da história da seleção foi decisão que custou caro. Futebol não é sentimentalismo, é entrega em campo. E entrega ele não teve. No fim das contas, os números contam uma história cruel para o Brasil, mesmo sem contar o caso Neymar. Foram 2,73 de XG contra apenas 0,84 da Noruega, 14 finalizações contra 9, 32 toques na área adversária contra 17, até mais desarmes topais, 23-14. Só que a seleção teve 5 grandes chances e converteu uma só, aquele pênalti final que já não valia nada, enquanto a Noruega teve 2 chances claras e fez os 2 gols. Orjan Nyland saiu de campo com nota 7.9 no SofaScore, a melhor entre os goleiros da rodada, com 3 defesas difíceis catalogadas como Big Save, além do pênalti que segurou aos 14 minutos. Ancelotti tentou aumentar a qualidade técnica do time trocando velocidade por talento individual quando colocou Neymar e Danilo Santos nos lugares de Martinelli e Ryan. Só que desmontou justamente a estrutura que ainda mantinha o Brasil competitivo. Do outro lado, o técnico Ståle Solbakken foi encaixando peça atrás de peça que reforçavam o esquema norueguês. Aos 45 minutos do segundo tempo, Haaland recebeu na intermediária, teve liberdade total para dominar e bateu cruzado no canto de Alisson, fechando a conta dele em 2 gols, usando só 4 finalizações no jogo inteiro, um XG de mero 0,39 convertido com frieza de artilheiro nato, chegando a 7 gols na Copa e empatando na artilharia com Messi e Mbappé. Nos acréscimos, Casemiro sofreu uma cotovelada de Ostigar dentro da área, pênalti marcado, e aí sim veio a cobrança do Neymar que citei, gol de honra que não mudou nada no placar final. E chegamos no ponto mais sinistro de todos, a CBF.
Ancelotti assumiu o comando em 2025, direto depois de sair do Real Madrid, e mal teve tempo de rodar elenco antes da Copa já bater na porta. Em toda a competição, ele só repetiu uma escalação, contra Escócia e Japão, prova de que nunca existiu um ciclo de verdade. Foi tudo montado às pressas entre convocação de última hora, amistoso de preparação e mundial já em cima. A entidade vinha de anos de troca de presidente, troca de técnico e escândalo atrás de escândalo, sem nenhum projeto de longo prazo estruturado para o futebol da seleção. E é exatamente essa CBF zoada que permitiu a convocação biscoiteira do Neymar em primeiro lugar, sem estrutura médica nem critério técnico sério para dizer não a um nome grande. Depois da derrota, o discurso oficial foi manter o Ancelotti até 2030 e pedir calma para reconstruir com mais tempo, o que no fundo é confissão pura de que faltou planejamento desde o início. O próprio dirigente executivo da CBF admitiu publicamente que o ciclo não foi dentro do modelo ideal. Só que essa fala só veio depois da eliminação, quando já não tinha mais volta nenhuma. Um caô que ninguém quer engolir depois do estrago feito. É sinistro como uma seleção com o elenco que o Brasil tem consegue ser derrubada de novo por um time europeu tecnicamente inferior no papel. A 6ª eliminação seguida do Brasil diante de seleção europeia numa Copa do Mundo, repetindo o mesmo roteiro de 2018 contra a Bélgica e de 2022 contra a Croácia. Não é maldade, não é praga, é falta de gestão, de planejamento e de estrutura por trás do escudo da CBF. Fechando essa análise sem cucharra nenhuma, o Brasil não caiu para a Noruega, porque o adversário jogou melhor de bola parada ou teve mais talento individual espalhado pelo campo. Caiu porque a leitura tática